E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre prova da OAB, que é um tema que foi bem pedido ontem. Eu fiz um comentário, fiz um vídeo tecendo comentários a respeito da peça, a respeito das questões. Comentário bem por cima, né? Mais dando a minha opinião do que me aprofundando de qualquer maneira. Mas a partir disso eu recebi várias mensagens na caixa de pergunta falando assim, mas e aí, como é que você fez? Como você estudou? Eu falei meio que por cima, mas vamos lá, vou fazer um vídeo de 5, 7 minutos no máximo, não mais do que isso, explicando qual foi a minha estratégia para a primeira e para a segunda fase. Estratégia essa que me rendeu uma ótima nota nas duas etapas e eu passei sem grandes problemas, sem ter que virar a noite estudando. Enfim, era a minha realidade e espero que a sua também te permita isso. Isto posto, na primeira fase, o que eu fiz? Eu peguei todas as provas da OAB de 2011, 2010, me falha um pouco a memória agora, até 2020. Eu ia fazer a prova em 2021. E fiz o quê? Mapeei toda a prova para ver quais temas que mais caíam. Por exemplo, para que eu ia ficar me matando, indo para a minha seara, no caso de direito penal, estudando crimes contra a fé pública, se crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida ou principalmente teoria geral do crime são os temas que mais caem na prova. Uma questão de estatística e probabilidade. Para que você vai se matar estudando um tema cuja incidência é baixíssima? Eu então fiz o quê? Criei um cronograma meu, uma estratégia própria minha, e a partir disso eu a executei. E não, eu não fiz cursinho, eu cheguei até a comprar um na época, tava na promoção, não lembro de qual, mas assim foi R$ 150, que era meio que um revisaço, sabe? Mas eu não assisti nem 2 aulas, se eu não me engano, porque videoaula pra mim não funciona, o que funciona pra mim é livro e questão. Então o que eu dediquei? Depois que eu mapeei toda a prova, eu peguei e falei, bom, agora eu vou analisar tudo que foi feito e vou realizar as questões a partir disso. Então eu assinei um site de questões que chama Tec Concursos, inclusive eu recomendo muito, e estabeleci uma métrica de 100 questões por dia, um pouquinho mais, né, se eu tivesse mais disposto, e, além disso, ler a lei. Mas como eu saberia o que ler na lei? Bom, a partir das questões. Se, por exemplo, em direito civil tem uma alta incidência de questões envolvendo obrigações, eu obviamente vou ler sobre obrigações. Não vou ficar lendo, por exemplo, a parte de pessoas jurídicas que a incidência de questões era mais baixa. O meu raciocínio era esse e se mostrou bem acertado, porque conforme na foto que eu postei ontem do meu texto, o meu percentual de acertos ao final dessa maratona de questões, eu fiz mais de 3.000 questões, era de 77 ponto alguma coisa a porcentagem. E quando eu fiz a prova, eu acertei 61 questões, que dá mais ou menos 77, 80% de acerto da prova. A propósito, eu fiz o exame 32. Então, essa foi a minha estratégia para a primeira fase. Eu fiz esse meu cronograma. A partir dele, eu estudei as matérias que mais caíam e aquelas que tinham menor incidência, que caíam menos, não é que eu não estudei, eu deixei elas para depois. Se desse tempo, eu estudava. E acabou que algumas não deram tempo, não consegui ver tudo. Se eu não me engano, que agora me falha um pouco a memória, mas, por exemplo, em direito empresarial teve temas que eu não consegui ver tudo, em direito penal teve temas que eu não consegui ver tudo, execução penal, eu não estudei execução penal para a primeira fase da OAB, não estudei nada, e não caiu, não me lembro de ter caído nenhuma questão sobre isso. Por quê? Como eu disse, foi uma questão de probabilidade. A execução penal não tinha uma incidência, ainda não tem, melhor dizendo, na primeira fase, no exame da OAB. Então, como eu disse, eu fui de acordo com o que tinha mais chance de cair. A segunda fase é um estudo diferente, falando agora mais especificamente da segunda fase. Quando você vai para a segunda fase, você já escolheu a sua área, a área que você tem mais familiaridade. Inclusive, deixa eu já falar sobre isso de antemão. Não escolha uma fase porque, teoricamente, aquela fase, as peças são mais fáceis de identificar, é menos peça para estudar. Porque se você for nessa, com perdão da palavra, você vai se fuder. Você vai se fuder porque você não vai passar. Ou ainda que passe, vai ser um martírio ainda pior do que deveria ser. Porque você vai ter que estudar uma matéria que você não gosta, só porque teoricamente as más línguas dizem por aí que é mais fácil. Por exemplo, eu ouvi muita gente falando que direito trabalhista é fácil, a segunda fase. Eu não sei, eu tenho certeza que não é fácil. É fácil para quem tem afinidade. E ainda assim que a pessoa tem afinidade, como eu conheço, tenho amigos e amigas que têm muita afinidade com a área,
Eles tiveram que se dedicar, tiveram que estudar. Não é simplesmente, aquela área é fácil, vai nessa. Inclusive, eu tenho um conhecido que ele vai fazer agora, ele fez, melhor dizendo, a segunda fase em penal. Eu tava conversando com ele ontem e ele falou pra mim que acha que não passou. Mas por quê? Ele é uma pessoa que não tem a menor familiaridade com a área. Ele não gosta de penal. Ele não gosta. É como se eu fosse fazer trabalhista. Eu ia me ferrar, porque eu não gosto de trabalhista. Eu ia rodar. Eu não tenho noção de como faz uma peça trabalhista. Se me pedir pra fazer uma aqui, eu não sei fazer. Enfim. E ele foi pra penal por quê? Porque realmente no penal as peças são de fácil identificação. Mas beleza, identificou. E agora? Você não vai zerar a peça, mas e como você vai desenvolver isso? Você consegue sentar e estudar aquele tema para você conseguir formular suas teses, formular aquilo que é de mais importante para você colocar, identificar quais são os pontos. Por exemplo, aquela questão da prova em que falava sobre o sigilo profissional da OAB. Vai conseguir linkar essas coisas, perceber que em certos casos é o princípio do nemo tenetur strategere, ou seja, do direito ao silêncio. Eu acredito que não. E ele, inclusive, falou que ele nem se tocou para essas coisas. E por quê? Culpa dele, porque ele escolheu uma área achando que seria mais tranquilo de estudar. E detalhe, em penal é tema pra caramba que você estuda. É muita coisa. Sobre as outras áreas, não posso dizer, não estudei para outras áreas. Mas para a segunda fase da OAB, é muita coisa que você vai ter que estudar. Então, essa é a primeira dica. Já vai dar quase 7 minutos, mas enfim, vamos continuar. A primeira dica é, escolha a área que você tem familiaridade, que você goste de estudar. Não vai para uma área só porque você ouviu fulaninho falando que é mais fácil. Se você se dá bem com penal, vai para penal. Se você se dá bem com civil, vai para civil. Eu me dou bem com constitucional. Amigo, vai para constitucional. Melhor coisa que você faz. Eu sou ótima em trabalhista. Amiga, vai e faça trabalhista. Passe e seja feliz. Se bem que você não vai ser tão feliz quando tiver que pagar a unidade. Tô brincando. Então, escolha a área que você tem mais familiaridade. Isto posto, como exatamente eu estudei? Na segunda fase eu comprei um cursinho e sim, eu assisti às aulas, eu me dediquei. Eu coloquei no meu cronograma de estudos que eu assistiria às aulas, não ao vivo, porque ao vivo é muito tempo. Então eu assisti em 2.0 para economizar tempo. Então sim, eu assisti às aulas. E além de assistir às aulas, eu tinha que fazer questão. Se deu certo na primeira fase, evidentemente vai dar certo na segunda. Então eu fui lá, imprimi todas as provas antigas da segunda fase, melhor dizendo, da área de penal, incluindo as peças e as questões, imprimi tudo e deixei tudo guardadinho ali. Aí o cursinho, ele ia dando simulados que tinham, né, as peças deles e as questões deles, bem como além disso, havia um banco de questões e, salvo o melhor juízo, um banco de peças. Eu olhei lá, se não me engano eram 100 questões, 150 questões, eu falei, eu vou fazer todas. Gente, eu precisava praticar. Chegou num ponto da minha preparação, na segunda fase, eu conversei com outras pessoas que fizeram isso, que também relataram a mesma coisa, que conseguiu ir pincelando melhor quais aulas assistiria ou não. Porque como eu já estava treinando muito com as questões e com as peças, certas aulas se tornaram, melhor dizendo, repetitivas. Então eu, em dado momento, eu não assisti algumas aulas. Recomendo que você faça isso? Depende, se você confiar bastante no que você está fazendo, até que sim. Talvez por excesso de zelo, a sua consciência não te deixe ficar sem assistir aquela aula. Pode acontecer também. Mas de todo modo, a minha estratégia foi basicamente isso. Eu assisti as aulas de segunda a sábado. De segunda a sexta. No sábado eu fazia um simulado e no domingo eu assistia a aula que tinha tido no sábado. Eu fazia dessa forma. Segunda a sexta eu tinha estágio, então era um batidão bem puxado. No sábado eu fazia o simulado pela manhã. E se eu tivesse com muita disposição, que nem era sempre, né? Porque, spoiler, você não vai ter disposição sempre. Não tem como você tá sempre 100% para fazer as coisas. Eu ia lá e assistia uma aula no sábado à tarde. E no domingo de manhã eu sempre separava umas 2 horinhas para, ainda que eu não assistisse uma aula inteira, assistisse uma parte dela. Daí na segunda-feira eu estava mais folgado, digamos assim. Mas é aquilo. Você tem que abrir mão de certas coisas, você tem que abrir mão de certos convívios. Eu tive que abrir mão na época de aniversário com a minha mãe, do aniversário dela, de almoços, jantares com a minha namorada. E faz parte, né? No final vale a pena, porque você está abrindo mão de alguma coisa momentânea para um bem maior no final. Então, são escolhas. Você tem que ser radical, extremista?
Olha, na maioria das vezes eu diria que não. Eu diria que você fazer isso vai acabar sendo mais prejudicial do que benéfico no longo prazo, porque são poucas as pessoas que conseguem manter uma rotina extremamente extremista, extremamente focada, sem errar, sem falhar. Eu diria que, sei lá, é a minoria da minoria que consegue fazer isso. Então eu recomendo que você faça um cronograma saudável e coloque pelo menos um dia na semana para você descansar. Ah, tem que ser sábado ou domingo? Então, tradicionalmente sim, né? Porque é o dia que a gente geralmente descansa, que tá todo mundo mais folgado. Mas não precisa ser necessariamente sábado ou domingo. Separa um dia na semana para você ficar à toa. Vai te ajudar muito, não só a conseguir o seu cérebro dar uma descansada e armazenar aquilo que você estudou, mas também ele dá uma descansada para você conseguir encarar o que vai vir pela frente. Eu diria que essas são as dicas principais. Monte um cronograma ou então compre de alguém, né? Eu cheguei até a fazer o meu, mas não vou fazer merchan aqui pelo meu, porque eu não estou tendo tempo de atualizá-lo. Então, encontre de alguém que ache mais atualizado, compre-o ou faça o seu e siga a risca. Como eu disse, você pode assinar alguns sites. Eu indico o Tech Concursos, mas tem outros por aí. O Que Concursos é o mais famoso e é ótimo também. Inclusive, eu escolhi o Tech Concursos porque todas as questões da OAB, e a maioria deles lá, são 100% comentadas por professores. Então eu queria um comentário mais, não é da pessoa que está estudando e que eventualmente pode se equivocar. Eu queria algo mais direcionado, mais específico e com mais certeza que estaria correto. E já em relação, e voltando, né? Siga um cronograma à risca. Coloque um dia de descanso, se possível, assim, se não for possível, sei lá, meio-dia pelo menos para você ficar à toa, para você ver uma série, para você sair com seus cachorros, para você ver sua namorada, ver seu namorado, ver sua família. Vai ser importante para sua saúde mental, porque serão 4 meses ali, 5 meses que serão bem desgastantes para sua cabeça, a depender de quando você começar a sua estratégia. Em relação à segunda fase, é aquilo. Se possível, compre um cursinho. Se não for possível, né, se tiver muito apertado, no YouTube você encontra muita videoaula de graça, muita videoaula de graça. Eu mesmo estou pensando em fazer videoaulas e sem cobrar nada mesmo, postar no YouTube sobre como estruturar resposta à acusação, res, apelação, memoriais, que são as 5 peças que mais caem, né, na OAB, simplesmente para democratizar um pouco esse acesso, porque eu sei que nem todo mundo tem condição de comprar um cursinho, infelizmente, ainda mais com a inscrição da OAB batendo quase R$ 300. Então, no geral, são essas as principais dicas. Para a segunda fase, faça muitas questões, faça muitas peças, estruture-as bastante. E um adendo para a segunda fase. Não se esqueça de treinar muito, mas muito a sua letra. Faça uma letra legível. Eu tenho uma letra horrível, mas eu treinei fazer o mais legível possível, fazer ela redondinha e assim, você acaba escrevendo mais devagar. Então você tem que aliar isso ao seu tempo. Eu conheço uma pessoa que é ótima, ela é excelente, ela sabe muito mais de penal do que eu, mas infelizmente ela não conseguiu passar no certame anterior porque ela se atrapalhou com o tempo. O tempo foi o maior inimigo dela. E daí quando ela viu que o tempo estava passando, bateu o desespero e ela se afundou e não conseguiu resolver, acho que 3 assertivas, isso daí dá quase 2 pontos na prova. Então foi o que prejudicou ela. Ela nessa daí agora ela conseguiu, se ajustou com o tempo e eu tenho certeza que ela foi aprovada. Então minhas dicas principais são essas. Espero que isso sirva de algum proveito. Então siga um cronograma, siga o Arrisca, coloque um descanso e pratique bastante. Pratique questões objetivas, pratique as questões dissertativas e estruture as peças. Fazendo isso não vai ter muito erro não. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Se eu esqueci eu faço outro vídeo depois. Por esse vídeo é só isso. Tchau, tchau e boa semana para todos.